Olá pessoal, presta atenção nessa notícia aqui, olha só que absurdo. Nessa entrevista aqui o Lula deixa bem claro que ele enganou o povo brasileiro. Presta bem atenção. Lula diz que desmatamento na Amazônia é um problema de todo o povo brasileiro. Ué, mas antes o problema era o Bolsonaro, né? Agora o problema é do povo brasileiro, não é do governo brasileiro? Ele, nessa entrevista que ele deu aqui hoje de manhã, eu vou exibir ela inclusive, ele disse que, ele falou dos problemas da guerra no Oriente Médio, entre Israel e o Hamas, disse que é inadmissível, ele falou um monte de coisa a respeito da posição dele em questão desse confronto, e falou também sobre o Rio de Janeiro, disse que aqueles confrontos no Rio de Janeiro ele comparou com a faixa de Gaza, né? E disse que esses problemas do Rio de Janeiro, que é a segurança, né? Que é os conflitos que estão acontecendo, e o desmatamento da Amazônia é um problema de todo o povo brasileiro. Espera aí, se eu pago os meus impostos para ser convertido em benefícios para poder contribuir, porque a verba vem daí, para ajudar na proteção da Amazônia, porque a segurança se dá feito, se existe desmatamento é porque não tem, né, uma fiscalização. E o dinheiro que paga os fiscais é do nosso bolso, né? É através dos nossos impostos, dos impostos que pagamos. A mesma coisa é a segurança no Rio de Janeiro e nos demais estados. Então, assim, o cara passou um tempão falando que o Bolsonaro era isso, que o Bolsonaro era aquilo, e pintou o cara. E agora que ele está no poder, ele está arrumando desculpa, dizendo, olha, eu não consigo, eu sou incompetente, eu não vou fazer, eu não posso fazer, não dá para fazer, porque o problema não é meu. É isso que ele está dizendo. O problema não é meu. O problema é nosso. É de todo mundo. Então todo mundo tem que trabalhar como se a gente tivesse condições de ir lá e fazer. Veja o vídeo aí. No Oriente Médio, ou seja, não se trata de ficar discutindo quem está certo ou quem está errado, quem deu o primeiro tiro, quem deu o segundo. O problema é o seguinte aqui, não é uma guerra, é um genocídio que já matou quase 2.000 crianças que não tem nada a ver com essa guerra, que são vítimas dessa guerra. E sinceramente, eu não sei como é que um ser humano é capaz de guerrear sabendo que o resultado dessa guerra é a morte de criança inocente. É um momento difícil. Nós temos um tipo de político no país que ele só sabe fazer política se ele tiver o inimigo. Tá falando dele mesmo. Nós temos um outro tipo de político no país que ele só sabe fazer política dizendo que ele é o melhor e que, além dele, ninguém presta nesse país. Ele mesmo. E as pessoas vivem à procura do inimigo, à procura de alguém para jogar responsabilidade sobre alguma coisa que não deu certo, porque tudo que dá certo é de todos. Tudo que dá certo é um filho que não é rejeitado. O que dá errado é, na verdade, um aborto da natureza política. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós vivemos um momento em que o problema da seca do Amazonas não é um problema dos estados da Amazônia, do Amazonas, do Pará, do Amapá, do Acre, do Amapá. Não é um problema desse estado, é um problema do Brasil. O problema da violência no Rio de Janeiro... Aí é petezado, olha no fundo, pode ver que é todo mundo a corda dele. No Rio de Janeiro era muito fácil ficar vendo aquelas cenas que ontem apareciam na televisão e antes de ontem, que parecia a própria faixa de Gaza, de tanto fogo e de tanta fumaça, e dizer, é um problema do Rio de Janeiro, é um problema do prefeito Eduardo Paes, é um problema do governador. Não, é um problema do Brasil. É um problema nosso que nós temos que tentar encontrar a solução.